Antes de mais, bom dia a todos. Gosto em ver-vos. Há alguns nomes que já são reconhecidos da minha parte, outros são novos e é sempre bom ver que temos novos participantes a atenderem este tipo de eventos. Esta iniciativa insere-se numas iniciativas que temos vindo a desenvolver, que tem como objetivo apresentar-vos ferramentas que são lançadas na plataforma e que consideramos que serão um contributo muito bom e válido para a vossa operação. Nesse sentido, estamos cá mais uma vez hoje para vos apresentar então a novidade que temos mais recente, que no fundo chama-se SMD, o nosso Sistema de Monitorização de Dívida. Eu vou partilhar aqui a apresentação. Caso alguém tenha dificuldades, por favor, manifestem-se. Ora, portanto, a priori, acredito que estejam a ver a apresentação. Queria aqui dar-vos a nota do seguinte: comigo hoje temos aqui o António, que é o formador da nossa academia, que estará aqui a dar apoio logístico. Portanto, dúvidas que vocês coloquem no chat, no final existirá um espaço para nós dedicarmos algum tempo ao esclarecimento dessas dúvidas, mas se porventura as quiserem colocar no chat, o António tentará diligenciar na resposta para vos esclarecer logo no imediato. O meu nome é Pedro Correia. Para quem não me conhece, sou colaborador da Improxy já há algum tempo. O objetivo então de hoje é apresentar-vos esta nova funcionalidade que está integrada no Gconde, a qual nós demos o nome então de SMD, Sistema de Monitorização de Dívidas. O que é que vocês podem então encontrar neste sistema? De que forma é que ele vos poderá auxiliar nas vossas tarefas? Portanto, estes são os tópicos que vamos abordar neste webinar. Um resumo: o que é o SMD, em que é que ele consiste, quais os pré-requisitos para podermos tirar proveito deste sistema, quais as funcionalidades-chave que podem encontrar neste sistema, que vantagens operacionais é que isto trará para a vossa empresa e para os vossos condomínios. Vamos ter aqui um momento para uma demonstração prática de como configurar isto na plataforma e como colocar o sistema em andamento, para vocês conseguirem já no final desta sessão, caso pretendam avançar por vossa conta para a ativação deste mesmo serviço. E no final, ainda algumas dicas que podem ser úteis para otimizar este sistema e garantir que estão a extrair o máximo que ele vos poderá proporcionar. Portanto, começando então aqui pelo início, pela parte conceptual, o que é este sistema de monitorização de dívidas? Essencialmente, nós percebemos que um dos processos mais complexos que vocês têm na vossa operação é fazer um controlo fino dos processos de dívida dos vossos condomínios. Ou seja, conseguir tacitamente, de uma forma expedita, identificar as entidades que têm uma determinada dívida a um determinado tempo e que por esse motivo estão reunidas as condições para vocês iniciarem um processo de pré-contencioso, que porventura, caso a cobrança não ocorra de forma bem sucedida, culminará num processo literalmente de contencioso. Portanto, o que este sistema visa trazer para cima da mesa é um processo intermédio entre a existência da dívida e o processo de contencioso propriamente dito. Portanto, o objetivo é dar-vos mais uma ferramenta que trará mais seriedade, mais credibilidade às vossas comunicações e que vos permitirá identificar estas dívidas de forma mais célere e, no fundo, de uma forma diferente, tentar realizar a cobrança sem escalar a situação para via de contencioso. Uma das questões que já me colocaram muitos clientes nossos é se este serviço substitui literalmente a intervenção de um solicitador, de um advogado, das pessoas que têm credenciais e capacidade legal, jurídica, para intentarem uma ação de contencioso. E é muito importante que percebam que este sistema não substitui essas entidades. Não é esta a proposta de valor que este sistema traz. Portanto, os vossos processos de contencioso têm de continuar a ser trabalhados da forma que vocês à data já o fazem, cumprindo escrupulosamente todas as questões legais acopladas a ele e mantendo o processo que vocês já realizam. O que isto propõe é, no fundo, antes dessa etapa, termos aqui algum mecanismo que nos vai permitir fazer a cobrança e, porventura, conseguir cobrar com sucesso essa dívida.
Portanto, basicamente, este sistema, de uma forma literal, automatiza a identificação das dívidas que estão vencidas e agilizará a criação dos processos de pré-contencioso no GECOND. De que forma? Ora, o sistema, após configuração, e vamos ver isso mais à frente, o que é que se pode configurar, vocês vão dizer no fundo ao sistema: eu quero que tu olhes para todas as dívidas que sejam superiores a X e que tenham uma antiguidade superior a Y. Num determinado dia do mês, em que vocês têm capacidade de configurar, este sistema vai correr sobre a vossa base de dados, todos os vossos condomínios, e vai analisar quais as entidades desses condomínios que têm então uma dívida superior a X com uma antiguidade superior a Y. E isto vai permitir ao nosso sistema criar os processos de pré-contencioso. Portanto, vai-vos agilizar essa mesma criação. Numa primeira fase, é isto que o sistema irá realizar: identificar quem deve e sugerir a criação desses processos de pré-contencioso de uma forma muito célere. A partir do momento em que vocês validam esses processos de pré-contencioso, em que olham para aquilo e dizem: sim, senhora, isto de facto foi corretamente identificado e eu quero de facto intentar uma ação de pré-contencioso contra esta entidade. A partir do momento em que vocês validam então esse processo, ele passa para o estado aberto, fica então um processo a correr, digamos assim, e automaticamente nesse momento é despoltado o envio de uma notificação, vulgo uma carta de cobrança, um modelo de sistema que nós concebemos, que pode ser editado por vocês para personalizarem o texto, se assim entenderem, mas no fundo isto vai disparar uma carta de cobrança para as entidades visadas por este processo de pré-contencioso, em que no fundo vai alertá-las que existe uma dívida, de que a empresa está atenta a essa dívida e de que se essa dívida não for liquidada no prazo X, vocês agilizarão de forma a colocar a pessoa num processo de contencioso. Esta notificação que é então é enviada por e-mail, com recurso a e-mails certificados. Vamos já ver então aqui neste próximo passo qual é o conceito destes e-mails certificados. Para utilizarmos este sistema, temos efetivamente de ter e-mails certificados na nossa plataforma. Portanto, isto é uma compra que vocês podem realizar no menu Administração Loja Online. Conseguem lá escolher um pacote de e-mails certificado. Temos vários pacotes. Vocês deverão escolher aquele que faça sentido para a vossa realidade. E após a aquisição desses e-mails certificados, estão então em condições de ativar o sistema, que passará a identificar as dívidas e a notificar as entidades. Estes e-mails certificados são e-mails que têm uma sustentação jurídica, uma validade jurídica equiparável a uma carta registada com aviso simples. É o que diz a nossa lei. Neste cenário, quando vocês notificam uma entidade devedora com um e-mail certificado destes, vocês estão a blindar este processo para vocês. Porquê? Porque é que isto acontece? Porque um e-mail certificado, quando é enviado, dá origem a um certificado, literalmente, por parte do nosso parceiro, que atesta o envio desse e-mail e gera um relatório, um PDF, que no fundo vai evidenciar o quê? Vai evidenciar para onde é que eu enviei o e-mail, ou seja, a caixa de e-mail destino da entidade devedora, qual foi a data, hora, dia em que este e-mail foi enviado, se de facto foi possível colocar o e-mail no servidor de recepção daquele destinatário, portanto, se houve alguma falha neste processo, ou se sim, o e-mail foi lá depositado na caixa da pessoa, por isso o envio está assegurado, conseguem nesse certificado perceber qual o texto que foi nesse e-mail, todo o corpo textual, portanto, fica ali uma prova tácita do que é que foi escrito naquele e-mail e ainda os anexos que foram enviados com aquele e-mail. Portanto, a tal carta de cobrança que contemplará os valores em dívida da entidade tem um código informático, nós chamamos a isso um hash code, que no fundo esse código é impresso e associado ao certificado
que sai deste e-mail certificado. Portanto, vocês enviam um e-mail e recebem um comprovativo que atesta todos os parâmetros deste envio, que no fundo é muito útil para vos salvaguardar em questões futuras que possam eventualmente ter, por um lado, e por outro lado, para comprovar perante o vosso público, os vossos clientes, de que vocês estão atentos a estas questões das dívidas e que estão em cima do acontecimento na tentativa da cobrança da dívida. Como vocês sabem, quanto mais célere esta cobrança ocorre, maior a probabilidade de nós conseguirmos recuperar valores. Quanto mais tempo e morosidade existir neste processo, menos provável será de eu conseguir recuperar esses valores. Portanto, essencialmente, este serviço vai implicar a compra destes e-mails certificados, terem-nos na vossa plataforma, porque é a única forma que nós temos de blindar todo este circuito. As vantagens na utilização dos e-mails acabam por ser as que estão aqui evidenciadas, são uma alternativa eficiente e económica às cartas tradicionais registadas, são mais baratos, menos pegada carbónica e cada vez mais os condóminos destas novas gerações, que cada vez mais serão uma realidade, preferem que as comunicações ocorram por meio digital. Portanto, será importante para vocês terem isto acautelado. Naturalmente que isto também proporcionará uma maior rapidez na comunicação, portanto não há aquele fluxo de eu ir aos correios, ter o tempo de ir aos correios, da entrega ocorrer por parte dos correios, é instantâneo. Eu programo o sistema, no dia X vai sair uma notificação que é entregue de forma imediata. E a parte também muito interessante, e se me permitem, na minha opinião, a mais interessante, acaba por ser mesmo o certificado que sai deste envio. Um comprovativo tácito em que o e-mail foi enviado, todo o corpo do e-mail, os anexos que lá estão e se aquilo foi ou não entregue com sucesso no servidor destino do nosso destinatário. Que funcionalidade-chave então é que este sistema vai permitir trazer para a vossa operação? Desde já, a primeira questão, a primeira fase, que é a análise periódica e automática destas dívidas. Processo esse que neste momento é feito por vocês manual, tem que ir buscar umas quantas listagens, andar a fazer vários cliques em áreas diferentes do programa, andar a cruzar dados que muitas vezes as dívidas não são oriundas do orçamento, até são de uma cota extraordinária e por esse motivo vocês não querem já abrir processo pré-contencioso. Há aqui uma panóplia de hipóteses. No fundo, o que vocês passam a ter é um sistema que analisa isto por vocês e que, no fundo, de forma automática, vos diz o que é que, das entidades que temos, quais aquelas que devemos então avançar para contencioso, pré-contencioso, e quais aquelas que não deverão ser criados estes processos. Chama a atenção que este sistema funciona seguindo lógicas que já existem no programa. Eu vou dar aqui um exemplo que provavelmente muitos de vocês conhecem e é uma situação que acontece muito. Condomínios no Algarve, por exemplo. Há uma situação muito típica que é os condóminos só estão cá uma vez por ano. Então, uma vez por ano pagam as suas cotas e depois só pagam novamente passado um ano. Eu tenho muitos clientes em que isto é uma realidade. Nesses casos, os clientes, portanto, eles já sabem que aquela pessoa está fora do país e não ganham nada e já está definido que não é para abrir processos de contencioso nem de pré-contencioso sobre essa entidade, fruto desta questão específica dele só estar cá uma vez por ano. Então vocês na ficha da entidade têm lá uma opção que vos permite excluir aquela entidade de processos de pré-contencioso. Isto para vos dizer que este tipo de marcações que vocês podem fazer ao nível da entidade funcionará totalmente com este sistema. Se eu excluir o indivíduo A deste sistema de pré-contencioso, quando este sistema correr e analisar que, ora bem, este senhor tem aqui uma dívida de 500 euros há mais de X tempo, pronto, o sistema vai perceber que não deve abrir o processo de pré-contencioso ali naquele caso. Porquê? Porque ele está excluído desse processo na sua ficha. Portanto, esse tipo de situações, de parametrizações, são válidas e podem continuar a ser utilizadas com este sistema. Mas voltando aqui então à análise periódica automática das dívidas, esta será a primeira proposta de valor. O sistema analisa isto por vocês e sugerirá os casos em que é passível de ser aberto o processo.
A seguir, temos então a possibilidade de, em função desta detecção que o sistema fez, que me vai apresentar uma lista, vamos já ver mais a seguir, mas vai-me apresentar uma lista dos processos de pré-contencioso que eu tenho de validar. Caso então eu os valide, o sistema automaticamente cria-me estes processos. Portanto, está tratada a criação do processo. Eu não preciso de andar manualmente a inserir lá as informações, ele próprio fará essa criação. Numa terceira fase, a grande mais-valia disto é então entrarmos num sistema automático de notificações, em que mesmo esta parte vocês deixam de ter controle, não têm que se preocupar com isto. Porque basicamente eu criei o processo de pré-contencioso, sai a primeira carta de cobrança a notificar o devedor de que tem que pagar, e eu defino logo a seguir que, ora bem, eu depois desta primeira carta, quero que, passado 10 dias, tu mandes uma segunda carta de cobrança, com um tom mais sério, um cariz mais formal, digamos assim, um modelo que vocês podem adaptar, nós já o temos em sistema, mas vocês são sempre livres de o adaptar, mas no fundo vai sair uma segunda notificação, para tentarmos um segundo momento de cobrança. Isto tudo automático, portanto, vocês não têm que andar a checar. Ora bem, eu mandei esta carta há quanto tempo? Há 10 dias. Então agora já está na altura de mandar uma nova carta. Vamos lá tratar disto. Não. O sistema percebe que a primeira foi enviada há 10 dias, porque assim vocês configuraram, e passado 10 dias sai então a segunda carta. Portanto, ficam basicamente com o processo de jusante a montante todo acautelado, desde a identificação até à criação, passando pela criação, até à notificação do devedor. Também é importante referir que, neste caso, sempre que o sistema identifica as dívidas, quando o tal sistema corre e vê que há devedores, vocês conseguem configurar, e vamos ver isso mais à frente, mais uma vez, quem é que recebe esta notificação. Ou seja, eu sou o gestor do condomínio A, o Manel é o gestor do condomínio B, na minha empresa. Eu posso perfeitamente configurar o sistema de forma a que no dia 15, quando ele corre e identifica as dívidas, eu, que sou o gestor do condomínio A, vou receber um e-mail na minha caixa de e-mail que me vai dizer: o sistema SMV detectou os seguintes processos. E vai-me aparecer uma lista de pessoas passíveis de serem inseridas em pré-contencioso. E vai-me apresentar, inclusive, outro bloco de texto que me dirá: não foi possível abrir os processos de pré-contencioso para estas pessoas. Porquê? Porque, por exemplo, podem estar excluídas, como o exemplo que eu vos dei há bocadinho, podem não ter a autorização do RGPD devidamente inserida em sistema, e por esse motivo o sistema não vai criar o processo, porque estaríamos a cometer uma falha da RGPD. Mas há uma pluralidade de cenários em que isto pode não ser criado, mas no fundo o gestor do condomínio, antes do processo ser aberto, recebe sempre um e-mail, que eu vou-vos mostrar a seguir, a mostrar-vos as entidades que foram detectadas nesta identificação. Claro que esta situação do gestor de condomínio, podem-me perguntar assim: Pedro, mas nós aqui na empresa não temos o gestor de condomínio a tratar disto. Nós temos alguém que é jurista, que é jurídico, alguém que é contencioso, que é ela que é responsável por tratar estas questões. Muito bem, vocês quando configuram o SMD, em vez de dizerem que a notificação é para sair para o gestor de condomínio, configuram que é para sair para o colaborador X e identificam qual o colaborador da vossa organização que é responsável por receber estas notificações. Portanto, há solução tanto para uma realidade como para a outra. Em termos de vantagens, no fundo, o que isto trará então como principais benefícios para vocês? A questão de eliminar as horas de trabalho em que alguém fica encarregue de fazer esta identificação manual. Portanto, essa pessoa fica ilibada desta tarefa e deverá realmente trabalhar outros processos da empresa que tragam mais rentabilidade, que entreguem um serviço com maior qualidade ao cliente, sabendo que há um sistema automático a correr em cima disto e que, portanto, essa pessoa não precisa de perder o seu tempo, se me permitem a expressão, a trabalhar este processo. Esta é uma grande mais-valia. A segunda mais-valia incide sobre a melhoria na saúde financeira dos condomínios. Naturalmente que quanto mais rápido e menos deslizes existirem na cobrança das dívidas,
maior saúde financeira o condomínio trará, maior estabilidade financeira, menos acumulação de dívida, menos potenciais problemas de liquidez e pagamentos a fornecedores, menos críticas dos condóminos, porventura por acharem que não estão a fazer a cobrança como eles idealizaram. Portanto, no fundo, tudo isto contribui para que a saúde financeira dos condomínios seja mais robusta. Todos estes dois fatores, portanto, o culminar dos dois é uma redução tácita dos custos operacionais. Porque não só a pessoa que tratava da identificação da dívida está a fazer outros serviços que trazem mais valor para a empresa, não só os meus condomínios estão com uma saúde financeira mais robusta e, portanto, eu tenho que, se calhar já não preciso de andar a disponibilizar dinheiro meu ou do caixa ou etc., ou fazer adiantamentos ou fazer financiamentos, porque realmente já tenho saúde financeira para dar resposta às necessidades dos condomínios e ainda porque estou, no fundo, a substituir um método tradicional de correspondência, que tem um determinado custo, salvo erro, 1,5 € à volta disso, por um método que é mais económico, que acaba por ser mais económico. Já agora, deixar aqui a pequena nota que a imputação deste custo que vocês possam ter com os e-mails certificados podem ser imputados ao condomínio. Portanto, nós temos uma área no programa, nos lançamentos, no menu lançamentos, em que vocês conseguem, clicando nessa área, perceber quantos e-mails certificados eu mandei para o condomínio A no mês de março. 10. Aparece-vos lá uma linha a dizer 10 e vocês clicam num botão e aquilo imputa o custo que tiveram com aqueles e-mails ao condomínio. E está resolvida esta parte também chata, se me permitem a expressão, e às vezes morosa de andar a perceber, ora bem, quanto é que eu gastei nos e-mails deste condomínio? X vezes Y, Y, pronto. Esta parte fica automatizada. O próprio sistema sabe quantos foram enviados e imputa esse custo através de um processamento pontual ao condomínio. Pronto. Então agora aqui na prática, mostrar-vos um bocadinho como é que este sistema está então montado. Aqui temos o Gquando, como vocês conhecem muito bem. Eu queria chamar a atenção de algo que pode ser muito útil a posteriori deste webinar, quando vocês tiverem mais calma e olhar para isto com mais seriedade, que está relacionado com o centro de ajuda. Portanto, vocês se forem aqui ao centro de ajuda e se escreverem nesta barra, nesta lupa SMD, vão encontrar aqui artigos sobre isto, nomeadamente estes dois, é aquilo que eu aconselho a lerem. Estão extraordinariamente completos, portanto, dá para perceber na íntegra como é que se configura isto e quais as mais-valias que ele trará para cima da mesa. Portanto, aconselho-vos depois a dar uma vista de olhos nisto, seja nesta temática, porque é que está a ser abordada hoje aqui, seja noutras temáticas nas quais tenham dúvidas. O Centro de Ajuda acaba por ser uma ferramenta muito boa para descortinar essas dúvidas. Pronto. Então, numa primeira fase, como é que eu vou pôr isto em prática? Vamos seguir aqui neste nosso artigo de apoio, para vocês perceberem o quão fácil isto é, como se estivessem a olhar para isto pela primeira vez. Portanto, primeira fase, tenho então que aceder à administração, configurações, para poder ativar este sistema. Então vamos fazer isso. Administração, configurações. Nesta administração, configurações, temos aqui a barra Gconde, que é esta barra à qual devem aceder. E agora temos então aqui uma nova opção que incide sobre esta tabela, este quadrado, que nos fala do SMD, automatismo para pré-contencioso. É aqui então que eu ativo este sistema. Chamar a atenção só de uma coisa, não vamos aqui explorar muito, mas é para ficarem a saber que isto é possível. Eu posso configurar isto por condomínio, ou seja, eu posso dizer que para o condomínio A quero que o sistema olhe para dívidas superiores a 500 euros, com antiguidade superior a 60 dias. Mas para o condomínio B, já quero que ele olhe para as dívidas a partir de 50 euros e com uma antiguidade de um mês. Portanto, eu consigo, no fundo, ter várias realidades para os vários condomínios em função daquilo que eu pretenda. Pronto, neste caso, vamos só ver aqui a configuração geral, porque condomínio a condomínio é a mesma coisa, só implica fazer aqui neste botão a configuração por condomínio. Eu então quero ativar isto, clico aqui, ativar SMD, volto a frisar, para isto ser execuível, vocês têm de primeiramente ter e-mails certificados.
Isso é adquirível em administração, loja online. Depois dei uma vista de olhos aqui, tem aqui os pacotes dos e-mails para perceberem então qual o pacote ideal para vocês. Assumindo que já os têm adquiridos e que querem então ativar isto, chegam aqui, ativar SMD. Isto abre-vos então a área de configuração. E é aqui que eu então indico as questões base da configuração do sistema, nomeadamente aquilo que eu vos falei, que é quem da minha equipa vai ser a pessoa que vai receber as notificações que o sistema detecta como entidades válidas em dívida e que por isso podemos abrir o processo de pré-contencioso. É aqui que eu defino quem vai receber este relatório, quem vai receber esta notificação. Pode ser os gestores todos do condomínio, entenda-se na ficha do condomínio, condomínios, vocês têm aquela aba contactos, em que podem adicionar lá os gestores. Se assim se trabalharem com isso e ativarem esta opção, as pessoas que lá estiverem vão receber esta notificação. Se por outro lado vocês tiverem uma pessoa que é jurista, que é a advogada da empresa, a pessoa responsável por estes processos, e quiserem que seja ela a pessoa responsável por trabalhar esta área, o que é totalmente válido, selecionam a opção colaborador. Isto vai pesquisar quem são os utilizadores do vosso GECOND. Neste exemplo, esta conta tem 5 utilizadores com este nome. Eu teria então que definir qual deles é que seria a pessoa responsável por receber estas notificações. E assim, quando o sistema corresse, ia enviar um e-mail com aquele tal relatório do que é que ele identificou para esta pessoa que está associada ao processo. Definido isto, eu vi que puseram a mãozinha no ar. Pronto, coloquem as dúvidas no chat, se não se importarem, escrevam à vontade. Nós depois esclarecemos isso e o António, em paralelo, também, se conseguir, vai-vos dando esse esclarecimento. Aqui, vamos então configurar a dívida. Portanto, eu quero que o sistema olhe para dívidas superiores a X, portanto, 500 euros, por hipótese, que estejam em dívida há mais do que X meses, por exemplo, 3, por hipótese. Isto é totalmente parametrizável por vocês. A que dia do mês é que eu quero que este sistema corra? Portanto, eu defino um dia para isto, chegando a esse dia do mês, ele fazer então esta análise à base de dados. Podem escolher qualquer dia que vocês entenderem do mês para que isto aconteça. Aqui tem a possibilidade de excluir, caso pretenda, avisos de penalização e juros de mora do cálculo da dívida, ou seja, eu quero que o sistema olhe só para a dívida que é originária das cotas do orçamento, do fundo de reserva e das extraordinárias, ou quero que ele olhe para a dívida que deriva destas componentes que eu referi, mais os avisos das penalizações e juros de mora. Conseguem fazer este tipo de parametrização. E é aqui então que depois definem qual o modelo, entenda-se carta de cobrança, que vai ser enviado na primeira notificação. Quando é que é a primeira notificação? Relembro isso. No momento em que eu valido os processos de pré-contencioso que o sistema me sugere criar. Vamos já ver a seguir isso. Mas é aqui então que eu escolho a carta que quero enviar. Notem que nós criamos estes dois modelos de sistema que vocês vão passar a ter aí no vosso check-on, mas nada impede vocês criarem as vossas cartas e os vossos modelos e utilizarem-nos. Portanto, sem problema nenhum. Sabendo que, como isto é um sistema especial, o modelo que vocês utilizarem, mesmo sendo feito de raiz por vocês, vai ter o timbre, vai ter aquele lettering, aquele layout de SMD. No fundo, a notificação vai ter este destaque. Portanto, o que eu vos estou a mostrar aqui, vai ter aqui esta parte, esta caixa, que é para o vosso condómino que está a recepcionar esta comunicação, perceber que esta é diferente das outras todas. Por isso, algo de sério está a acontecer aqui. No fundo, há uma tentativa de dar mais seriedade e mais atenção por parte do condómino. Mas isto para dizer que esta caixinha será impressa, seja no modelo que nós publicamos, seja no modelo que vocês decidam conceber de raiz. Pronto, eu escolho então aqui o meu primeiro modelo. Por exemplo, neste caso, eu quero escolher este, porque eu tenho um texto mais leve para o primeiro aviso e tenho um texto mais incisivo para o segundo. Então, eu no primeiro momento quero que saia isto.
sai este primeiro aviso. E notem, este segundo momento não é obrigatório, portanto não tem um asterisco. Ou seja, eu se quiser, enquanto vocês, eu enquanto empresa, posso finalizar este processo apenas com uma notificação. A pessoa não pagou, a pessoa não respondeu, a pessoa não quis saber, e eu logo a seguir vou então para o contencioso. Nem sequer dou espaço para uma segunda notificação. Fica ao vosso cargo isso, fazer isso, mas se quiserem adotar uma segunda notificação e nós incentivamos a que façam isso, a probabilidade da cobrança será maior. Temos aqui um aviso final, portanto, com um texto mais incisivo. Eu escolho então este segundo modelo e digo ao programa: ora bem, eu quero que tu envies isto 10 dias, por hipótese, após a primeira notificação. Pronto, e neste momento está essencialmente configurado o meu serviço. Ativado, as notificações são para ser enviadas para o meu gerente. Quero dívidas acima de 500 euros com mais de 3 meses. Quero que isto aconteça ao dia 15 de cada mês. Não quero excluir avisos de penalização nem juros de mora do cálculo da dívida. Quero que a primeira notificação seja então com este modelo de carta de cobrança, com um texto mais leve. Quero que a segunda notificação seja disparada 10 dias após a primeira e que saia com um texto mais incisivo. Está então configurado. Faço gravar aqui em cima, gravaria e está então ativo o meu sistema. O que é que eu então passo a ter depois disto? Depois disto, ao dia 15, vai acontecer este fenómeno que vou-vos mostrar aqui neste artigo, que acho que vai ser perceptível, que é aqui. Portanto, o gestor, aquele tal colaborador que eu defini como sendo o responsável por trabalhar estes casos, vai receber este e-mail no seu e-mail, em que vai dizer: ora bem, o sistema correu sobre a vossa base de dados, analisou as pessoas que lá existiam e detectou que no edifício XPTO, neste condomínio XPTO, foram criados 9 processos de pré-contencioso. Foram excluídas destes processos estas entidades, que neste caso têm este nome: propriedade, loja A, fração B, loja A. Porquê é que ele foi excluído? Poderá ser, porque neste caso sabemos porquê. Na ficha dele, ele está marcado como sendo uma entidade para ser excluída de processos de contencioso. Mas podia ser porque não tinha o RGPD, não tinha dado a autorização da RGPD. Podia ser porque não tinha um e-mail na sua ficha. Vocês não puseram um e-mail na ficha. O sistema alertar-vos-á do porquê disto não ter sido criado com sucesso. Portanto, eu, enquanto pessoa responsável por ver estes casos, consigo aqui perceber: ora bem, eu tenho 9 casos que foram criados, tudo muito bem, vou ter que agora olhar para eles para os validar. Tenho aqui já de antemão a informação que uma entidade foi excluída, provavelmente porque está marcada na ficha como sendo uma entidade a ser excluída. Já no edifício X, portanto, 21 de janeiro, foi criado apenas um processo pré-contencioso e não houve qualquer falha, portanto, correu tudo bem. Quando então isto acontece, portanto, este sistema corre, vocês recebem este tal e-mail e recebem esta notificação no GECON, este banner que nós entendemos que devia ter um destaque grande e por isso colocamos-lo aqui a laranja, como podem ver, que no fundo vos diz o quê? Diz-vos: ora bem, o sistema correu e neste momento tu tens aqui 17 processos de pré-contencioso que ainda não olhaste para eles e que tens que olhar para, no fundo, validá-los. Inclusive, dos processos que já estavam a correr, existiram 2 cartas de cobrança que não foram enviadas. O motivo que conseguimos perceber mais à frente porque é que não foram enviadas, mas eu aqui numa primeira análise diria já que tem a ver com o facto de eu não ter plafond de e-mails certificados. Neste envelope aqui em cima, vocês percebem se tem e-mails certificados ou não, ainda disponíveis. Eu, neste caso, consigo percepcionar que tenho 0. Portanto, o que vai acontecer é que o sistema, não tendo e-mails certificados, não conseguiu disparar as cartas de cobrança. Pronto, então eu estou a trabalhar, entrei no GECOND, sei que o sistema correu, quero olhar para os processos. Basta-me clicar aqui, ele leva-vos logo para a parte do pré-contencioso, que vocês conhecem, e já estão aqui então os processos por validar. Agora, a minha hipótese é, eu basicamente o que eu devo fazer é olhar para isto e perceber. Ora bem,
Isto realmente está certo. Deixa-me ver aqui com mais detalhe. Vou abrir este. Sim, senhora. Correu, o sistema correu, identificou este proprietário como estando em dívida. Muito bem. Tem aqui algumas informações dos avisos que estão em dívida e que originaram esta detecção com base no que estava configurado. Portanto, tem aqui logo a informação, não é, do processo, no fundo pré-contencioso. Posso editá-lo, posso estar a ver aqui mais informações, posso fazer um plano de pagamento, posso trabalhá-lo já como eu quiser. Caso eu queira validar este processo, duas hipóteses. Ou chego aqui e mudo para o estado aberto e faço gravar, e tenho então este processo para esta entidade específica criado, ou venho aqui à minha lista. Digo sim, senhora, a priori estará tudo certo, porque o sistema correu e detectou as dívidas com base no que eu configurei. Seleciono tudo e faço validar. Isto vai-me então transformar o estado de todos estes processos para aberto. E imediatamente sairá então a primeira notificação, a primeira carta de cobrança, a intentar a cobrança da dívida que está associada a este processo. Vocês podem questionar, e com toda a pertinência, ó Pedro, mas e se já existir um processo em curso? Ele vai novamente criar um novo processo? Ó Pedro, portanto, há aqui uma panóplia de cenários em que o programa não volta a criar processos. Vocês conseguem depois ver essas exclusões aqui. Portanto, neste artigo é algo que devem dar uma vista de olhos, porque no fundo explica-vos o que é que pode falhar para que o processo não seja criado. Eu dei-vos aqui alguns exemplos há bocadinho. Não tem e-mail, por exemplo, está excluído da própria ficha, não tem RGPD, já existe um processo contencioso ou pré-contencioso aberto a esta entidade, já existe o registro na tal ficha de exclusão do contencioso da ficha da entidade. Portanto, há aqui uma panóplia de cenários, não são muitos, são alguns, mas no fundo estão aqui devidamente evidenciados. Pronto, essencialmente, o que acontece agora é que isto de forma automática vai, porque eu já validei os processos, estão validados, ele agora entra no circuito dos prazos que eu defini. Saiu a primeira carta de cobrança, a pessoa não disse nada, não pagou a dívida, vai sair a segunda carta de cobrança, passado X tempo. A pessoa não disse nada, não pagou a dívida, o que vai acontecer é que depois vocês deverão então abrir o processo de contencioso normal. Esse sim, volto a frisar, esse é obrigatório mesmo que seja tratado por uma pessoa que tenha certificação para o fazer. Solicitadores, advogados, agentes de execução, enfim, vocês sabem isso melhor do que eu. Quero só chamar a atenção aqui de um pequeno pormenor que tem a ver com a forma que vocês depois têm de ver o e-mail que é enviado à pessoa, no fundo, o e-mail certificado. Esse e-mail pode ser consultado naquela parte que vocês conhecem de correspondência, e-mails enviados, fazendo a pesquisa no filtro certificado. Se vocês fizerem aqui este filtrinho, ele mostra-vos todas as comunicações que saíram com um e-mail certificado. Tem este escudo. E reparem no seguinte, porque é que isto é importante? Como veem, este é o corpo que foi enviado, portanto, de texto. Vai o tal lettering, o tal layout aqui em baixo especial. Volto a dizer que isto é uma comunicação que está certificada por um parceiro nosso, em conformidade com o regulamento da EU 910/2014, EIDAS. E o que é interessante aqui também perceber é que este envio deu origem, aqui nas atividades, a isto, a este escudo, em que vocês entrando nesta atividade, e é isto que eu vos falava há bocado do certificado, têm aqui um fecheiro zip. Cada e-mail certificado que é enviado dá origem a um fecheiro zip. Neste fecheiro zip, que eu vou descarregar para vocês verem, vocês vão encontrar aqui dentro aquilo que eu vos disse que vos vai salvaguardar a 100%, que é o corpo do e-mail que vocês enviaram, está aqui, portanto a cópia daquilo que estávamos a ver fica aqui,
O anexo que foi acoplado a este e-mail, está aqui, o report que foi enviado, a carta de cobrança. Portanto, mais tarde não há como uma pessoa dizer, não, não, eu não recebi e-mail nenhum, ou mais, o e-mail que eu recebi nem tinha lá nada, estava vazio, não trazia nada. Não, não, o e-mail tinha isto e tacitamente está aqui o certificado emitido ao abrigo daquele protocolo EIDAS, como podem aqui ver. Isto é um certificado que atesta todas as fases deste envio. Portanto, identificador do envio, quem foi a empresa que enviou, qual a identificação do requerente, data e hora de envio, para onde é que isto foi enviado, qual o assunto, qual o texto, o que é que aconteceu no envio. Reparem, e-mail enviado no dia XPTO do servidor do nosso servidor, portanto do vosso, que foi parar ao, ao e-mail do destinatário X, com um recurso ao e-mail do remetente, e-mail verificado, com este assunto, com o código de erro. Como podem ver, aqui houve um erro. Portanto, eu sei por A mais B, após ver este relatório, que ele não recebeu este e-mail, porque o endereço foi, a caixa dele rejeitou este e-mail. Tenho aqui os hash associados ao corpo do e-mail, à comunicação propriamente dita e ao anexo que foi enviado. Portanto, aquela carta de cobrança tem um número informático que, no fundo, é este o número que atesta que aquele documento realmente tem aquela identidade. No fundo, é o BI, digamos assim, o cartão de cidadão do documento. Portanto, basicamente é este certificado que, sempre que é despoltado um envio por aquele automatismo, por aquele sistema, vocês terão acesso a um certificado desta natureza. Pronto, basicamente, de uma forma, diria, até bastante completa, é assim que vocês vão utilizar este sistema. Passos: ativar e configurar o sistema, como vimos, que supõe e-mails certificados, num primeiro momento, ir à administração, configurações e ativar o SMD e configurá-lo, definindo claramente os critérios que vocês pretendem para a criação destes processos. E depois disto estar configurado, é deixá-lo correr e ao dia X de cada mês, o vosso trabalho é olhar para aquele e-mail que vão receber, a pessoa responsável por isto, e dar seguimento a esses casos. Basicamente, é isto que vocês têm de fazer para trazer isto para cima da mesa. Como dicas que nós aqui no fundo damos para que isto funcione de forma, portanto, sem atritos, sem fricções e no seu potencial máximo. Parâmetros muito objetivos e muito claros. Portanto, se realmente vocês só trabalham processos acima de 500 euros de dívida, coloquem esse valor de 500 euros. Não comecem com 250 ou com um valor superior. Sejam mesmo objetivos e representativos daquilo que vocês, por norma, fazem na empresa. Portanto, tragam isso para o sistema. Muito importante definir também muito bem nos avisos, quando vocês criam avisos, as datas de vencimento. É fulcral que estejam bem evidenciadas, porque é através desse parâmetro, da data de vencimento, que o programa vai perceber se aquilo é dívida ou não é dívida. Portanto, eu tenho clientes que chegam aos processamentos e põem lá data de emissão, dia 1, data de vencimento, dia 1. Ou seja, aquilo para o sistema já está em dívida no momento em que é emitido. Se isto for a vossa realidade, está tudo certo. Não tem problema nenhum, está tudo muito bem. Agora, eu vejo depois casos que me dizem assim, não, não, isso não tem importância, meta a data de vencimento dia 1, eu normalmente dou 10 dias, mas meta dia 1 não tem importância. Isto não é, portanto, isto não é lógico fazer isto. Porquê? Porque o sistema vai ficar induzido em erro. Vai ter dívidas desde o dia 1, por isso vou já até criar o processo de pré-contencioso, mas na realidade vocês até dão 10 dias para pagar. Só que não tiveram, foi o cuidado de acautelar isso na data de vencimento. Portanto, é importante que vocês tenham esse tipo de sensibilidade para esses detalhes, porque isto no fundo está assente em toda essa estrutura do GECONT. Fundamental para isto funcionar, que os dados dos vossos condóminos estejam atualizados. Se a caixa de e-mail que vocês têm do Manel não é a caixa dele atual, vocês vão estar a notificar uma caixa
que no fundo não só não é útil, como ainda é errado, porque não vão conseguir cobrar e estão a notificar a caixa errada, quando a pessoa até já vos comunicou que o e-mail delas é X. Para além disto, trazer para cima da vossa operação uma lógica de periodicidade. Portanto, aquela lógica de, ora bem, eu vou deixando ao longo do exercício as coisas acumular e no final do exercício eu vou olhar para isto e perceber quem é que está a dever e começar a trabalhar esses processos de cobrança. Não. Isto é suposto ser feito de uma forma periódica, mensalmente, parece-me uma boa prática, ao dia X, e analisar convenientemente esses relatórios que o sistema gera e tratar de forma célere e eficaz as situações para que não haja derrapagens nem acumulações. Basicamente, são estes os conselhos que temos para vocês. Eu espero que isto tenha sido útil, espero que tenham gostado. Portanto, agora pedia-vos que pronto, estejam à vontade para colocar aí as questões que considerarem importantes. Tentarei aqui resolver. Creio que o António já teve também a amabilidade de ir respondendo a algumas questões. Ainda assim, ora bem, eu vou então aqui assumir que acima da senhora Ana Menezes já está tudo resolvido ou esclarecido. Se não estiver, por favor, digam. Mas esclarecendo então, mas é possível abrir o processo e enviar o e-mail sem que o mesmo seja certificado? Não. Ou seja, vocês têm de ter e-mails certificados para isto funcionar. Se vocês não tiverem e-mails certificados, o sistema até consegue identificar as dívidas, ou seja, até vos vai mandar aquele e-mail para o gestor responsável por isto, a dizer: existem X pessoas, uh, existem 9 entidades em que o processo de pré-contencioso foi criado. Ele vai estar no estado por validar esse processo de pré-contencioso. Vocês só conseguem validá-lo se tiverem e-mails certificados. Se não tiverem, vocês têm que apagar aquela listagem que eu vos mostrei e criá-la à mão. Portanto, podem usar isto para facilitar a identificação, se quiserem. Recebem o relatório a dizer: há 9 pessoas que temos aqui as regras cumpridas para abrir o processo de pré-contencioso. Mas como não vão ter os e-mails certificados, ele não vos vai permitir validar o processo. Eles vão aparecer ali por validar e não vão conseguir validá-los. Então, nesses casos, o que vocês têm de fazer é criar à mão. Exato. Portanto, os processos de. Sr. Ana Pinho, sim, o condómino convém que tenha autorizado, aliás, tem que autorizar o envio de comunicações por e-mail. Contudo, é aquela situação, os processos de contencioso, vocês deverão manter o vosso processo atual. Este sistema não vem substituir o processo de contencioso atual. Esse deverá manter toda a estrutura que tem neste momento em curso, tem que obedecer a questões rígidas legais, tem que ser realizado por uma pessoa certificada para tal, entenda-se um solicitador, um advogado, tem que obedecer a certos trâmites, nomeadamente carta de registada com aviso de recepção. Portanto, isso tudo tem que ser mantido para os processos de contencioso. Isto vem trazer para cima da mesa um mecanismo adicional para os processos de pré-contencioso, onde as regras não são tão rígidas e onde vocês conseguem, com este sistema, trazer mais celeridade para cima da mesa. É possível eliminar estes processos de uma só vez? Sim, eu posso selecionar aquela listagem e fazer eliminar. As cartas não terão qualquer custo associado. Isto implica apenas a aquisição de pacotes de e-mails certificados. Cada comunicação que é enviada gasta-vos um e-mail certificado. Exatamente, Cisne, tal e qual, não tendo os e-mails certificados, este mecanismo serve como alerta. É precisamente essa a proposta que eu também acho que devem olhar para isto. Portanto, o ideal é usarem o circuito na íntegra, identificação e notificação,
mas de facto é possível usar a identificação não associada à notificação. Ou seja, eu só usar isto para identificar e depois manualmente eu trabalhar os processos. Os e-mails que não forem bem recepcionados recebem uma notificação com essa informação, hum, em que normalmente há dois casos em que isso pode acontecer. Ou não foram enviados porque vocês não têm plafond de e-mails certificados e por isso a plataforma não consegue fazer o envio, hipótese 1. Hipótese 2, têm e-mails certificados e a plataforma enviou, o que é que vocês vão receber? Vão receber aquele tal certificado. E nesse certificado vai dizer, sim senhora, esta comunicação foi enviada para a caixa X. Em termos de exemplificar aqui essa eliminação, ora só um minutinho. Ora, portanto... Exato, Sra. Susana, para ter os e-mails certificados, tem que fazer a aquisição de um pacote de e-mails certificados na loja online, administração loja online. Aqui já agora voltando aqui então, este já agora para quem estava, penso que alguém estava a perguntar sobre o certificado, sempre que é enviado um e-mail certificado, vocês recebem, cada envio dá origem a este relatório, a este report. Portanto, sempre que é feito um envio, vocês vão conseguir perceber se isto foi entregue ou não. Como? Por este código. Reparem, neste exemplo, houve um erro. Erro 541, Recipient Address Rejected. Significa que o endereço destinatário rejeitou este e-mail. Portanto, neste caso em concreto, ele não foi enviado. Pegando aqui no Gconde, só para mostrar então aqui esta parte. Ora, só voltar aqui ao nosso Gconde. Portanto, aqui no caso, temos então este banner em que vocês carregam aqui e vão logo parar aqui à listinha. Pronto. Imaginando que isto é para validar e é para abrir o processo, validar. Assumindo que seria para eliminar. Por acaso devia aparecer aqui um botãozinho a dizer eliminar. E não está a aparecer. Eu acredito que depois era algo que se calhar devíamos falar com a área técnica, e eu até vou falar com eles no final disto, porque reparem, quando vocês entram no processo, tem aqui o remover, não é? Se eu chegar aqui e fizer remover, este processo vai-me sair da minha lista. Eu tinha mais um, deixei de ter esse. Era suposto que isto funcionasse na mesma lógica de seleção múltipla, remover. Portanto, essa questão eu depois vou ver com a área técnica, pode ser aqui algum bug de interface, mas em teoria eu diria que era suposto selecionarem isto tudo e remover. No imediato, sei que conseguem fazer isso individualmente, apesar de naturalmente não ser tão prático, mas entrando no processo e clicando em remover. Ora bem, voltando então aqui às perguntas, deixem-me só ver. Sim, em termos dos pacotes de e-mails e da imputação ao condomínio, porque eu acho que também realmente é um assunto útil, vou-vos explicar aqui a mecânica de aquisição dos e-mails e a mecânica de imputação do custo dos e-mails ao condomínio. Como é que isto funciona? Primeira fase, administração, loja online, em que vocês chegam aqui e têm aqui neste quadradinho e-mails certificados. Nós vendemos isto nestes blocos. Bloco de 100, bloco de 500, 1000, 2000, 5000. Chamada de atenção. Isto é Vocês ao comprarem isto, estão a comprar plafond para a empresa, para a vossa empresa. Em função do que vai sendo usado por cada condomínio, é que depois é calculado o valor que é para ser imputado a cada condomínio. Mas este pacote que vocês compram aqui dá para os condomínios todos. É o vosso pacote de empresa.
é perceptível que isto existe uma economia de escala associada a isto. Ou seja, se eu comprar 100 e-mails, cada e-mail me sai a 95 cêntimos, mais IVA. Se eu comprar 5.000 e-mails, cada um deles me sai a 57 cêntimos. Peço desculpa, mais IVA. Portanto, quanto mais eu compro, mais barato fica unitariamente. Poderão perguntar já a seguir: é possível, e isto fica ao vosso critério, cada empresa sabe de si, mas eu acho que devo alertar-vos para esta possibilidade, é possível fazer disto negócio. Ou seja, é possível esta lógica. Eu, empresa, compro 5.000 e-mails, sai-me cada e-mail a 57 cêntimos, mas depois quero imputar o custo a cada condomínio que utilizar este serviço de 95 cêntimos. Portanto, é possível fazer isto. E qual é aqui a mais-valia para vocês? Estão a capitalizar o diferencial entre o que pagaram, 57 cêntimos, e o que cobraram, 95 cêntimos. Portanto, acaba por ser mais uma fonte de receita para a empresa. Potencialmente. Há quem goste disto, há quem não goste. Apenas quero sensibilizar-vos que é possível fazer isto. Pronto. Comprados os e-mails, assumindo que eu escolho então o pacote, neste totalizador aqui em cima eu vou conseguir controlar quantos é que eu ainda tenho para gastar, quantos é que eu usei e quantos é que deram erro. Onde é que eu vou então imputar isto aos meus condomínios? Neste botão, lançamentos, consumos a imputar. Isto é novo, não é? Até tem aqui a etiqueta novo. Isto funciona em duas lógicas, já agora que estamos a ver isto, funciona para os e-mails certificados e para as SMS, que é algo que nós também temos, que é comprada também a avulso, como aos e-mails certificados, mas funciona para estas duas realidades. Pronto, eu tenho que configurar isto numa primeira instância, portanto eu chego aqui e digo, ora bem, quanto é que eu quero cobrar de e-mails certificados? Quanto é que eu quero cobrar de SMS? Pronto, não interessa muito, mas pronto, eu defino quanto é que quero cobrar dos e-mails certificados, defino a rúbrica a que eu quero associar esta cobrança, defino o fornecedor a que isto fica associado, a vossa empresa, por exemplo. Isto é a fase de configuração. Está gravado. E o que é que vai acontecer então a seguir? Todos os meses, portanto, deixem-me ver se tem aqui algum condomínio em que vos possa mostrar isto. Se calhar não. Pois, não estava preparado para mostrar-vos isto, mas pronto, todos os meses, basicamente, eu vou ter aqui uma lista dos meus condomínios. Eu se calhar consigo mostrar-vos isto aqui num artigo, mas no fundo isto seria uma listagem com os meus condomínios, com o mês em questão, a dizer, por exemplo, março, condomínio AA1, março, 10 e-mails certificados. Eu tenho aqui um visto em que basta-me clicar nesse visto e ao fazer isso o sistema vai gerar então um processamento para afetar o custo destes e-mails a esse condomínio. Portanto, Pedro, desculpa, posso? Peço desculpa. Clica ali o apenas não imputados, pelo menos mostra-te consumos que já foram imputados, que mas já que estão, aparecem exatamente. imputados. Lá Boa, boa, está. António. Obrigado. Boa dica. Desculpa, Muito obrigado. 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 Pronto, exatamente. Neste caso, como nós não temos nada para imputar, porque lá está, como o António frisou e bem, já está tudo imputado, já usamos isto para testes. Pronto, no fundo eu teria aqui linhas por cada um dos meus condomínios, com o mês a que este consumo se refere, com o número de e-mails a que isto ficou acoplado. Não teria esta coluna, porque isto, como podem ver, já há uma despesa associada a isto, ou seja, isto já foi imputado. Mas se não tivesse sido, eu teria aqui uma coluna de ação em que, validando, ele basicamente vai-me gerar a despesa correspondente a este serviço e lançá-la no condomínio. Pronto, basicamente, esta área vem agilizar esta imputação que antes era feita manualmente e os nossos clientes estavam-nos a pedir algum automatismo para isto ser mais fácil. Isto casa perfeitamente com o sistema SMD. Portanto, os e-mails que são escoados são contabilizados por esse sistema e aparecerão aqui as linhas referentes ao consumo que cada condomínio teve a nível dos e-mails para vocês, de forma expedita e rápida, lançarem a despesa correspondente. Em termos de imputação diretamente à fração, não. Neste momento ainda não tem essa hipótese. Isto entra como uma despesa, portanto, uma fatura de fornecedor, que neste caso o fornecedor será a vossa empresa, ou outro fornecedor que vocês queiram determinar, mas por norma acaba por ser a vossa empresa, na qualidade de fornecedor,
e não. Portanto, neste caso é mesmo ao condomínio. Agora, exatamente como o António está aí a sugerir, vocês depois poderiam manualmente ir criar um aviso ao condómino, à fração, para, para no fundo intentar a cobrança daquele serviço diretamente ao condómino. Mas nesta fase não. Nesta fase isto vai entrar como um documento de fornecedor. Portanto, vai ficar associado ao condomínio. Portanto, estejam à vontade. Eu sei que já estamos aqui um bocadinho, já é meio-dia, também não quero impactar a vossa vida, mas isto estamos a falar e quando o assunto tem algum interesse, é normal que surjam dúvidas e ainda bem, é sinal que as pessoas estão atentas e que veem mais valias nisto. Eu não sei se porventura tem mais alguma questão, mas quero sensibilizar-vos que esta apresentação que está a ser gravada, de forma similar a outras que já tivemos, vai ser disponibilizada no YouTube. E no final também desta sessão eu vou partilhar aqui convosco este PowerPoint, que poderá ser útil, apesar de que, volto a sensibilizar-vos, Centro de Ajuda. Centro de Ajuda tem um artigo extraordinário sobre esta temática que explica todas as situações, mostra-vos imensas imagens e etc. Portanto, acaba por ser, acho eu, uma boa ferramenta. Se posso enviar por e-mail, eu acredito que sim, podemos fazer esse envio por e-mail, Cisne. Sim, podem contar com isso. Nós temos aqui os e-mails registados, depois podemos fazer esse envio em lote por e-mail. Neste caso da apresentação e do link para o YouTube, entenda-se. Claro que depois vocês têm que aceder ao YouTube para vê-lo, por favor. Pronto, não sei se porventura querem colocar mais alguma situação. Parece que não. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Dúvidas que tenham, falem com o vosso gestor comercial, falem com a nossa linha técnica para que eles possam sensibilizar-vos e aprofundar este tema convosco e espero encontrar-vos aqui no próximo webinar, que a seu tempo será então publicado. Muito obrigado e um excelente dia para todos.